Salmo 45. O Salmo 45 tem uma primeira palavra no início que é Shoshanim, que significa rosas. Olha que interessante, porque no início desse salmo escrito pelos filhos de Coar, nós estamos falando vários salmos e vários versículos que originam dessa descendência de Coar, que foi o homem que traiu Moisés. E nesse versículo a gente tem muito de psicogenealogia, porque eu falo nos meus livros sobre o efeito pêndulo. E aqui nós temos ele bem consubstanciado. Porém, por que rosas e espinhos estariam aqui no início desse capítulo? Há uma metáfora em relação às rosas que possui os espinhos. Os espinhos estão muito perto das pétalas, como se fossem machucá-las, mas nunca as tocam. Os espinhos, eles estão ali para proteger a rosa. E quando a gente traz essa alusão para a nossa jornada, a gente percebe que muitas vezes nós temos machucados, né? Temos aí situações que fazem com que a gente evite que as pessoas nos toquem, ou se nos tocam, a gente se sente machucado, ou a gente tem uma situação de defesa em relação ao outro, e esses espinhos nada mais são do que traços de dor da vivência pretérita. Vocês devem estar acompanhando, e eu tenho falado sobre as tatuagens. E eu tenho dito algo que incomoda algumas pessoas. Toda tatuagem é uma dor. Por que a gente fala sobre essas marcas? E aqui eu tô falando da tatuagem como se fosse esse espinho que mostra a dor, né? Porque nós manifestamos no corpo físico, no comportamento, no formato do corpo, na forma com que nós reagimos diante da vida, todas as dores vividas pelos nossos antepassados. Se a gente for pensar em Cor e os seus filhos, nós temos aí uma descendência que se polariza a outra, ou seja, enquanto um persegue, mata e inveja, a outra descendência, né, imediatamente oposta, ela tem um comportamento de polarização, para fazer completamente diferente. E aí nós temos os espinhos, né? Os espinhos são os programas de dor, que alguns chamam de crenças ou sombras, mas nós temos aí as nossas dores, que fazem com que a gente age e reage diante da vida de uma forma defensiva. Olha que interessante, aqui nós temos no versículo 17, diz assim: sucedendo teus pais estarão teus filhos. Aqui tu os apontarás como líderes por toda a terra. Eu comemorarei teu nome por todas as gerações. Portanto, as nações te reconhecerão para todo sempre. Então, olha que interessante. Sucedendo teus pais estão teus filhos. E é isso que a gente fala na psicogenealogia. Quando você se polariza em relação aos teus pais, os teus filhos farão com que você olhe para eles. E, na verdade, há uma bênção divina aqui, né, em relação a essa descendência. Então, se você for perceber, todo comportamento de dor vai obrigatoriamente fazer com que essa linhagem se recoloque para que haja uma ressignificação dos espinhos, dos mecanismos de proteção, dos machucados, das dores, né? A rosa é a flor das flores, ela representa a paixão, o aroma, e ela representa também a dor, né? É algo que precisa ser visto, é belo, exala um perfume, porém ele tem espinhos. E todo espinho ele tem uma função, proteção. Então, esse versículo fala muito dessa ressignificação das dores através da nossa descendência. A gente se vê no próximo salmo.